Olá pessoal, muito bom dia, não é? Deixa eu ver aqui o tempo, o horário. Não, muito boa tarde já, 1h19. Daqui a pouco, hoje eu vou ser um pouco rápido. Eu quero só falar um pouquinho com você sobre a relevância e a profundidade, não desta data em si, não é? Mas por este ser tão pequeno, tão frágil, tão puro, tão vulnerável, que é a criança, que são as crianças do mundo inteiro. Olha só que bonito isso. O Salmo 139 de Davi, no Cântico de Davi, no Tehilim, ele fala sobre que ainda quando eu era informe, olha, não era nem um feto ainda formado, né? Ainda que eu não era informe, no culto da minha mãe, os meus ossos não eram formados, o Senhor já me conhecia. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa sobre a formação do ser humano, sobre a criança. Obrigado, Selene Ritz, seja muito bem-vinda. Essa mulher é uma bênção, né? Uma mulher abençoada, muito inteligente. Admiro muito a sua inteligência, as suas respostas e as suas colocações. Mas o que eu quero destacar hoje aqui é algumas coisas que eu acho que é de suma importância a todos nós, não é? Sobre as nossas crianças do Brasil e no mundo inteiro. Porque a consciência capitalista diz que para agradar uma criança, e o mundo inteiro vai nessa vibe, leva no shopping, leva lá um cheeseburger, né? Ou compra um iPhone, um iPad, compra um celular, um notebook, uma bola, uma camisa, uma calça de tênis, de marca, não é? Ou, enfim, leva no cinema, alguma coisa assim. Só que parece que todo esse combo de satisfação e para alegrar esses espíritos pequenos, que são as crianças, parece que todo esse combo resume-se apenas em um dia. É igual o dia dos pais, o dia do pai, o dia da mãe, não é? Veja só, o dia não vai se escandalizar, porque eu vou apresentar para você talvez aquilo que o seu pastor, o seu religioso nunca apresentou. E também questões políticas, questões culturais de outros países. Mas não se engane, não se engane, não sabote os seus filhos e não sabote a si mesmo. Dia das Crianças não tem nada de lindo e de maravilhoso. Pode ser lindo, maravilhoso, fraterno, aquela coisa divina, se assim você o fizer todos os dias da sua vida. Muito bem-vinda, Anne Vergaças, que Deus te abençoe. É a minha colega, minha amiga, minha irmã na fé, cuidadora de idosos também, aí do Rio de Janeiro. Olha, eu quero começar citando aqui esses dados que é muito importante, né? O Dia da Criança. Vamos lá, eu tenho que ser rápido, eu tenho apenas 40 minutos, que o pessoal está reclamando que as minhas lives se estendem de 1 hora, 2, 3 horas. Eu preciso cortar isso e polir disso. Mais uma vez, claro, eu quero aqui, na minha página do Facebook, pedir as minhas desculpas, me retratar aos irmãos evangélicos quando eu falo de forma exasperada. Essa é a minha personalidade, é o meu temperamento. Às vezes eu uso alguns termos, claro que vai ofender, como burros, idiotas, tapados, essas coisas. Vocês não são isso, tá bom? Me perdoe, enfim, a gente acaba falando algumas coisas. A indignação é tão grande que nós acabamos usando esses termos pejorativos porque ficamos indignados com aquilo com que os pastores e os religiosos fazem com vocês. Mas, enfim, vamos seguir. Olha, você sabia que o Dia das Crianças, essa data surgiu em 1924 e caiu nas graças da população, tornando-se uma espécie de homenagem. Até aí tudo bem, legal, bacana. Sim, é claro que é comércio. Vamos falar sobre isso, Anne Vergaças. A origem, vamos lá. O Dia das Crianças, não é importado de outros países como os outros feriados. O Brasil foi o pioneiro
ao dedicar um dia inteiro para celebrar e homenagear a criançada, perdão, não é? Tudo começou em 1923, não é? Durante o terceiro Congresso Sul-Americano da Criança, quando o deputado federal Galdino do Vale Filho idealizou a criação de um dia nacional dedicado aos pequenos. Dessa forma, por meio do decreto número 4.867, de 5 de novembro de 1924, o presidente Arthur Bernardes oficializou o dia 12 de outubro como o Dia das Crianças. Até aqui, tudo bem. Maria Rosinha Santos está assistindo. Ô Maria, seja bem-vinda. Deus te abençoe bastante. Não é? Esse assunto é importante para você. Né? Aí de Itaquera, que lida com as questões, as políticas, não é? De proteção às crianças, enfim. Muito bem. A escolha da data foi muito interessante, já que coincide com o dia em que Cristóvão Colombo descobriu as Américas, sem contar que esse Dia das Crianças veio a se juntar com o dia de Nossa Senhora Aparecida, tornando-se feriado nacional no Brasil. Como a data se popularizou? Apesar de ser oficializado em 1924, o Dia das Crianças demorou para ser popularizado no Brasil. Na verdade, a data só alcançou os 4 cantos do país. Em 1955, quando a marca de brinquedos Estrela aproveitou a comemoração para lançar a campanha publicitária intitulada de Semana do Bebê Robusto, promovendo a venda de uma linha de bonecas com o mesmo nome. Assim, ao longo dos anos, mais empresas utilizaram o Dia das Crianças para alavancar as vendas e a data se tornou uma oportunidade para as compras de brinquedos e demais acessórios. Inclusive, é comum surgirem promoções exclusivas durante a Semana das Crianças. Então, uma coisa que era para ser comemorada de forma fraterna, mais afetiva, mais espiritual, mais família, acabou tornando-se pelo oportunismo do capitalismo, dos empresários, do famigerado, do voraz mercado dos empresários, para vender produtos ou vender tais alegrias, satisfação e entretenimento. Não tem nada a ver. Eu não sou contra você presentear e comprar presente para os seus filhos, não é? Mas o melhor presente que você, papai ou mamãe, tutor, não é, pode dar para o seu filho é a sua presença, a sua atenção, seu carinho, seu ouvido, seu ombro, suas mãos, não para bater, mas para acariciar, para abraçar, para segurar, para erguer, para ajudar os seus filhos. Bom, muito bem. A comemoração ao redor do mundo. Você sabia que o Dia das Crianças não é comemorado somente no dia 12 de outubro? Na realidade, a Organização das Nações Unidas reconhece o Dia Universal das Crianças. Entretanto, alguns países comemoram em outras datas, como é o caso do Brasil. Veja outros países. O Japão, por exemplo. No Japão, o Dia das Crianças é comemorado 2 vezes ao ano. Sabia disso? Uma para meninos e outra para meninas. No dia 5 de maio é a vez dos meninos. E as famílias expõem capacetes de guerra, desejando que os pequenos sejam fortes. Será que isso é uma coisa boa? É a cultura do Japão. Já incitar, já tirar um pouco da infância, da magia, colocando capacete de guerra na cabeça de crianças? Com todo respeito ao Japão, à cultura japonesa. Mas há dados, não é? Do trabalho exacerbado, aquela coisa de muitos japoneses cometendo suicídio. Porque o ser humano não é uma máquina. A gente coloca o filho no mundo, não é para ele ser a nossa ferramenta, não é para ele ser o nosso apoio, não é para ele ser o nosso escravo doméstico. Não é para ele ser o nosso militar ou defender a nossa pátria. Nós colocamos um filho no mundo para que ele viva a sua vida, para que ele receba carinho, amor,
O melhor capacete que os japoneses podem dar para os seus filhos no Dia das Crianças, para os meninos, é o capacete da inteligência. Isso eles dão. O capacete da superioridade de tantas coisas. O capacete da proteção contra os males do mundo. E não um capacete militar, associando, atrelando, incitando, colocando na cabeça da criança questões de guerras, armas bélicas, essas coisas. Isso eu repudio, não gosto e sou contra. Muito bem. Desempenhando que os pequenos sejam fortes. No dia 3 de março acontece a comemoração não é? Das meninas com uma exposição de bonecas. Aí você vê já o machismo, né? Quer dizer que para a mulher vai se atrelar a bonecas, a coisas frágeis, a coisas mais poéticas, mas aos homens algo mais truculoso, mais rústico, mais agressivo, que é o capacete de guerra. Bom, a África Central, países da África Central, como o Congo, Camarões e Gabão, nos países da África Central, como o Congo, Camarões e Gabão, o Dia das Crianças acontece em 25 de dezembro, junto ao Natal. Assim, a data homenageia as crianças de todo o mundo. Em Portugal a cultura cristã é muito forte, por isso o Dia das Crianças é comemorado em 1º de junho, seguindo o mês que homenageia Maria, Mãe de Cristo. No país, as escolas e as cidades organizam atividades para as crianças. Até aqui tá live, tá legal, tá muito bem. Olha só, aqui no Brasil também comemora o Dia das Crianças junto com a comemoração para os católicos da padroeira do Brasil, Nossa Senhora, não é, de Aparecida. E também não podemos descartar, porque somos iguais, e o artigo 5º da Constituição garante liberdade de culto, de expressão, de gênero, de sexo, todos são iguais perante a lei. E também perante a espiritualidade, perante Deus. Mas por que se fala somente no Dia das Crianças, junto com Nossa Senhora de Aparecida, sendo que no Dia das Crianças também, se não me engano, fazem festa? É isso mesmo, Miriam? De Cosme e Damião? Não. Não? Cosme e Damião, 27 de setembro. Cosme e Damião, 27 de setembro. Mas há aí também uma festividade, né, na Umbanda, no Candomblé, específica para as crianças. E eu fico morrendo de dó das crianças que têm vontade de comer doce, de comer uma bala, de comer as coisas, as guloseimas, por puro preconceito dos pais, porque vão taxar aquilo como oferendas a demônios, etc. Já tem uma live minha no YouTube lá preparada sobre intolerância religiosa oriunda do arianismo, do racismo, do supremacia branca indo-europeia que vem do catolicismo e depois para o protestantismo e vem satanizando as religiões de matriz africana, o que não passa de uma estupidez e de uma ignorância. E quem paga sempre são os filhos. Não pode brincar com o filho de outro, com o filho de outro, com o filho do outro, enfim. E as crianças ficam aí passando vontades. Mas vamos avançar aqui. Olha só. A infância, ela é uma das fases da vida em que todas as coisas são novidades. É um mistério, uma descoberta, são as curiosidades e tudo é possível. Por isso, não deixa de ativar seu modo de brincar. Embarque na diversão, celebre o Dia das Crianças. Seja mais ameno, deixe um pouco o título ou o cargo, a posição de pai severo, não pode, não pode, não pode. Vá brincar com seu filho. Leve ele para um campo jogar bola, vá brincar de taco na rua, brincar de peão, de bolinha de gude, empinar um pipa, enfim, vá desenhar com ele, pintar com ele, contar histórias. São muitas coisas que você pode fazer ou levar para o cinema, não é? Enfim, brincar de caça ao presente, tem que rememorar, tem que trazer de volta os valores e as virtudes do nosso tempo. Parece que não cola agora, porque o que cola agora é Google, o que cola agora é YouTube, Twitter, Messenger e tantos outros plataformas ou aplicativos de celular, onde você dá para o seu filho, achando que está agradando ele, você está matando o seu filho, porque dentro de 4 paredes, uma porta trancada, você não sabe que o mundo inteiro e as coisas mais perversas das redes sociais podem estar em contato com o seu filho. Como houve no passado, Baleia Azul, tem uma live minha no YouTube, no meu canal, que fala sobre as crianças depressivas, que através de contato com outras pessoas perversas e grupos perversos estão cortando os seus pulsos.
Então, dar um presente eletrônico de tecnologia de ponta para o seu filho não é satisfazê-lo, não é dar um dia das crianças maravilhoso para ele. O melhor presente que você possa dar para o seu filho é você sentar com o seu filho, é você amar o seu filho, é chamar a família para sentar à mesa de novo, é olho no olho. A mesa não é só um pedaço, um quadrilátero ou uma coisa redonda de madeira onde se coloca alimento, comida para comer. É verdade. É por isso que muitos adultos têm suas crianças interior ferida. É verdade, vamos falar sobre isso. A comida, a mesa não é só para trazer alimentação, comida, sobremesa, os talheres, não, tem toda uma simbologia. Não é só algo de 4 pernas. As cadeiras não é só para sentar. A mesa significa união. A mesa significa o momento onde o pai olha para o filho olha para o pai, para a mãe, os irmãos ali. E o pai saca na hora, a mãe saca. Porque o filho não quer comer. O olhar, os trejeitos, faz aquela leitura psicológica, né? Aquela leitura de, enfim, de afinidade, o chamado terceiro olho. O que está acontecendo com meu filho? Por que não quer vir na mesa? Hoje isso se perdeu, cada um come num lugar debaixo da escada, no quarto, no banheiro, enfim. A fuga, fugir do ter que encarar o pai, do pai ou alguém perceber que está com depressão, que está com uma carência, que está sofrendo uma série de coisas. Olha, precisamos voltar à primeira família. Precisamos voltar a sentar à mesa. Precisamos desligar a televisão. Precisamos valorizar o olho no olho, o contato, sabe? O ouvir, o falar. Precisamos voltar a partilhar na mesa, não só o alimento, mas o alimento da alma. O sentir o que está acontecendo um com o outro. Vamos lá. A Lei 8.069, de 1990, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só que lindo, maravilhoso isso no papel. Está aí a Maria Rosinha, que tem muito mais argumento e mais conhecimento de toda essa lei envolvida nesse trabalho, em toda essa política, não é? No seu artigo 4º, reza lá, que assim, é dever da família, da comunidade e sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, do esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E eu vou avançar nisso que você colocou aqui, viu, Oliver Gastas? Oliver Gastas sobre o interior ferido das crianças. Mas como nós vemos, tudo é bonito na base do papel, né, nos artigos, tudo na lei. Mas na realidade, as nossas crianças, elas estão usufruindo disso, elas estão recebendo essa força, elas estão recebendo esse apoio jurídico, esse apoio de tudo quanto é lugar, até que até que os conselhos tutelares, até que muitos juízes se esforçam para cumprir essa lei. Mas isso vai muito mais além dos parâmetros da justiça, dos juízes, dos fóruns, da vara da infância e juventude, do Estatuto da Criança, dos conselheiros tutelares. Vai mais a fundo. Como nós vemos jogadas políticas, como que nós teremos uma educação adequada e de primeira linha para as nossas crianças do Brasil, quando um presidente pega e aconselha o seu ministro Milton Ribeiro a desviar dinheiro do MEC, não é? O mesmo ministro que em uma entrevista que vazou disse que pobre não tem direito à faculdade. Faculdade para quê? Então, que tipo de criança nós vamos desenvolver nesta sociedade, não é? Que tipo de ser humano nós vamos desenvolver nessa sociedade? Estamos, então, presos a um jogo político, a um sistema perverso, aonde vamos ver depois o resultado e o reflexo da retenção desse dinheiro, desvio de dinheiro para políticos, para vereadores, deputados, para pastores, para religiosos. Vamos ver qual reflexo nas comunidades, nas favelas, nas ruas, nos faróis, que não tiveram oportunidade de ter um bom estudo. Precisa haver uma reforma, não é? Nessa questão da criança, da educação e tantos projetos para ela. Temos hoje também o déficit
infelizmente, psiquiátrico ou psicológico de professores e professoras e diretoras, não é, de escolas, que deveria estar preparado para lidar com a metamorfose, para lidar com a transformação de adolescentes da puberdade, da fase de infância, para a puberdade, assim em diante, para entender essa cabeça, para entender as crianças, as suas dúvidas, questionamentos, o seu euforismo. Mas não, hoje nós vemos professor batendo boca com crianças, sendo injustos com crianças, castigando crianças de formas injustas. Tem um outro lado também, que eu não posso ser injusto, não posso ser aqui singular, não posso ser uma coisa só, mas tem que ser o plural. Há crianças também que são rebeldes, que atacam, que batem nos professores das escolas. Mas tudo isso tem um saldo negativo, que é o reflexo do que a sociedade é oprimida a viver. Nas comunidades, a desestrutura familiar, enfim, tantos problemas. Qual é o olhar atencioso e humano que nós temos de um presidente, de um congresso, de um senado? Qual é o suporte que se dá a essas crianças? Qual é o suporte que se dá a essa família? Dando uma educação defeituosa? Desviando merendas escolares? Como é que faz? Atraso no material de escola? Atraso no uniforme de escola? Dando ração humana, como o Dória quis dar no seu governo para os alunos? Dizendo que pobre não sabe o que é menu, não sabe o que é dieta? Que país é esse que nós estamos vivendo? Vamos lá. Quais são os direitos, então? Esses direitos do artigo 4 da Lei 8.069, do Estatuto da Criança e do Adolescente, esses direitos têm sido cumpridos? Quando nós olhamos para as ruas, também tem a questão da política de saúde ou de família, não é? O projeto familiar. Tem que saber quantos filhos você pode fazer e tacar no mundo para não sofrer, para depois não ficar no farol, pedindo esmola, usando as crianças, não é, como extorquindo as crianças, a sua infância, roubando a sua magia, a sua pureza para ganhar comida. Muitos pais fazem isso. Bom, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Avançando um pouco. Porém, infelizmente, as estatísticas do Brasil e da Organização das Nações Unidas, nada é agradável. Dá só uma olhada nisso. Por Bruno Grubert, o Bom Dia do Rio, ele diz na sua coluna, na sua matéria, pesquisa mostra que 70% das crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual feminino. E são meninas, são crianças puras. 70% dos abusos sexual é feito com meninas. Para você ter uma ideia. Nos casos de violência sexual contra crianças de 1 a 4 anos, o pai se destacou como o principal agressor. Já na faixa etária entre 5 e 14 anos de idade, a violência foi cometida por amigos ou conhecidos, parentes, tios, primos, etc. Isso no Brasil, não é? Agora, a Unicef, ela vem dizendo assim, 22 de outubro de 2021, que eu não peguei atualizado, nos últimos 5 anos, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil. Alertam a Unicef, não é? E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além disso, nos últimos 4 anos, 18 ou 180 mil meninas, 180 mil meninas e meninos sofreram violência sexual no país. Os dados são de levantamentos inéditos que traçam um panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Então você vê que nós estamos muito longe dessa utopia, dessa magia, desse mundo encantado de Dia das Crianças. O assunto vai ficar um pouco mais forte quando nós partimos para o lado da religião e da Bíblia. Segura aí. Além de todas essas estatísticas, temos ainda o caso da família dos Nardones, você lembra disso? A criança, a Isabelle, não é? A Isabelle Nardoni, o Alexandre Nardoni e a Caroline Jatobá. Temos o caso do Henri Borel, temos o caso do Bernardo Boldrini, o Leandro Boldrini, pai, a madrasta Graciele, não é?
Ugolini e a sua meia-irmã, a Edelvânia Virganovics e Evandro Virganovics. Esses três pessoas, esses três monstros, mataram crianças, filhos, para você ter uma ideia. Temos o caso do Davi Gustavo Marques de Souza, morto por espancamento pelos pais. A mãe, Luana Marques Fernandes, e a namorada, Fabiola Pinheiro, não é? Bacelar. Aquele casal que aqui não tem nada a ver com homofobia, com discriminação de homossexual, mas eram duas mulheres que viviam juntas como um casal. Até aí, nada a ver. Mas as duas mataram, espancaram essa criança. Mataram o menino Gustavo Marques. Enfim, são coisas horrorosas. Bom, deixa eu ver. Fora os casos que não aparecem devido à demanda de boletins de ocorrências nas delegacias. E o costume com esses crimes, homicídios, infanticídios, estupros, abusos, molestações de vulneráveis. Parece que vira uma rotina e fica uma coisa natural. Isso não deveria acontecer nunca em nenhuma delegacia desse país. Imagina você que trabalha no Conselho Tutelar a lidar com essas coisas todos os dias, porque isso não acontece esporadicamente, são todos os dias que ocorre isso aqui nesse país, não é? Sem deixar passar as crianças indígenas de nosso país. Isso eu quero ler para você agora, para você ter esse conhecimento se você não sabe. O índio para você é o quê? É um ser humano? Ele é um brasileiro? Ele faz parte dessa nação brasileira? E por que as crianças também não podem fazer parte dessa nação brasileira? Aonde está a atuação e o poder da FUNAI? Não é? Aonde está o nosso presidente, as autoridades máximas, a Suprema Corte desse país, o Supremo Tribunal Federal? É como que se o índio fosse um animal no meio do mato e dane-se. Lá eles fazem o que quiser com uma criança. A Constituição não garante? O Estatuto da Criança e do Adolescente não garante vida, saúde, educação para todos de forma igualitária? E por que o índio é tratado às margens da Constituição? Por que isso? Não deveria ser isso. Vamos lá. Tradição indígena faz pais tirarem a vida de crianças com deficiência física. A prática acontece em pelo menos 3 etnias indígenas do Brasil. Uma tradição comum antes mesmo do homem branco chegar ao país. Olha só, não vou ler tudo aqui não, que não vai dar tempo, mas olha só. Uma cidade violenta do Brasil fica no interior do estado de Roraima. Chama-se Caracaraí. E tem só 19 mil habitantes. De acordo com o último mapa de violência do Ministério da Justiça, em um ano, 42 pessoas foram assassinadas por lá. Entre elas, 37 índios, todos recém-nascidos, mortos pelas próprias mães, pouco depois do primeiro choro. A partir de uma porteira, o Fantástico entrou na terra dos Yanomamis, uma área de 9,6 milhões de hectares, maior do que Portugal. Lá vivem 25 mil índios em 300 aldeias, uma floresta inteiramente preservada. O filho de uma mulher, Yanomami, vai fazer parte da próxima estatística de crianças mortas logo após o nascimento. Há 2 semanas, ela começou a sentir dores do parto, entrou na floresta sozinha e horas depois saiu de lá sem a barriga de grávida e sem a criança. Os agentes de saúde que trabalham lá disseram sem gravar que naquela noite aconteceu mais um homicídio infantil, o infanticídio. Ou seja, na cultura dos índios, quando nasce uma criança ou aleijada ou deficiente, não é? Ou cega, ou muda, ou surda, enfim, mesmo viva, eles abrem uma cova, eles obrigam a mãe a fazer isso, não é a mãe que vai fazer isso de livre e espontânea vontade, não é? Mas eles obrigam a mãe a fazer isso, eles vão, acompanham, abrem um buraco no chão, a criança é viva, posta a mãozinha, manda fechar o olho, joga a terra por cima e ainda pisam por cima. É muito grave, é hediondo, é sádico, é horrível fazer isso com um ser humaninho, com uma criança pura, que não pediu para vir ao mundo, sabe? Então tem muita coisa feia nessa terra e nesse país, para que hoje possamos comemorar, só nós aqui, na cidade grande, em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares, o Dia da Criança.
como somos egoístas, como não pensamos nesses índiozinhos, nesses indígenas, nesse povo, nessas crianças, nessas mães que sofrem desesperadas. Mas há um escape, só se a mãe fugir da tribo, cair fora da aldeia. Há um acolhimento pelas políticas da família, ali do local, não é? E só que essa mãe não pode nunca mais retornar para a aldeia. E aí, o que fazer com essa mãe? O que faz com esse ser humano? O que faz com essa criança? Abandona na rua para ser morador de rua? Ou tem um acolhimento, tem uma qualificação, tem um trabalho? Por isso, Dia das Crianças tem que mudar muito, mas muito nesse país. Além das crianças indígenas no Brasil, nós temos também a África, as meninas que sofrem mutilações para não terem prazer sexual, mas servirem de objeto de uso aos homens. As meninas de 7 ou de 8 anos são amarradas com uma corda ou com um fio que tiver lá, e aí o Satã do inferno, o homem vai lá e com uma gilete ele corta a sangue frio, sem anestesia, o clitóris dessas mulheres, dessas meninas, perdendo assim a sua vida, a sua feminilidade, o seu prazer, tão bonito que Deus deu para todos os seres humanos. Mas eles não fazem isso com eles mesmos, os homens. Isso é uma crueldade. Essa é uma luta de todos nós, não é só das Nações Unidas, é do mundo inteiro, é do Brasil, é de todos nós contra isso. Eu repudio esse tipo de sacrifício e de ritual macabro, de ritual horroroso. Não me venha com história que é cultural. Se é cultural, faça no homem também. Tira também, vai lá, né? Capa o homem também, tira as coisas do homem. Por que só mulher? Para que ela não tenha direito de ter prazer? Um empoderamento machista é herdado de milênios de culturas milenares de povos primitivos. É um crime que se faz contra as meninas africanas. Pois bem, as crianças no Talibã. No Talibã, Nações Unidas, Brasil, relatório detalha violação graves contra crianças no Afeganistão. 5.770 mutilados, 5.770 jovens afegãos foram mortos ou mutilados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020. As crianças não têm infância, não podem brincar com bonecas porque é idolatria, enfim, o inferno para elas. Não tem infância, não sabe o que é jogar uma bola de gude, não sabe o que é pular uma estrela na vasela, não sabe o que é jogar bola, porque o diabo do Talibã faz isso com as crianças lá. Bom, sem contar as que estão nos campos de refugiados. Ao invés desse povo dar um brinquedo para as crianças brincarem, serem ali brincar, não é, com boneca, com carrinho, com futebol, eles dão metralhadora, eles dão arma para tornar uma criança em um soldado, em um assassino, uma pessoa bitolada e louca. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Tem motivo para comemorar Dia das Crianças? Vamos ser rápido. Agora vamos para a Bíblia. Eu quero chamar agora a comunidade cristã, os católicos, protestantes, evangélicos, os religiosos. Ao olhar e mergulhar no mundo bíblico, nas coisas horríveis, não é? Não só entre os cananeus, mas entre os hebreus também. O sacrifício de crianças ao deus Moloque, tudo isso eu vou explicar depois no término, não é? O sacrifício de crianças ao deus Moloque. Então vamos lá. Acredita-se que o termo Moloque tenha se originado MLK, do fenício, que se refere a um tipo de sacrifício, para confirmar ou absorver um voto. Melek é a palavra hebraica para rei. Daí se origina também a palavra Molek, não é? Era comum combinarem nomes de deuses pagãos com nome vogais na palavra hebraica. Para vergonha, Boshet ou Bohet. Foi assim que a deusa da fertilidade e da guerra, Astarte, tornou-se Astoret. A combinação de MLK, Melek, ou Boshet, ou Boshet, resultou em Moloch. Ele também foi foi agrafado ou grafado como Milcom, Milquim, Maik e Moloch. Astoret era sua consorte
e a prostituição ritual era considerada uma importante forma de adoração. Os fenícios eram um grupo vagamente reunido de pessoas que habitavam Canaã, atual Líbano, Síria e Israel, entre 1500 a.C. a 300 a.C. Além de rituais sexuais, a adoração a Moloque incluía sacrifícios de crianças ou passar as crianças pelo fogo. Quando um bebê era sacrificado ao deus Moloque, o casal assegurava e acreditava, sacrificando o seu primogênito, que Moloque iria trazer prosperidade financeira para a família e para as crianças futuras. Olha só. Pare e pense no sacrifício dos primogênitos, ou do primogênito filho de Deus. Talvez você vai parar um pouco e pensar, será que realmente, escatologicamente falando, Jesus teria que morrer? Foi a vontade de Deus para salvar a humanidade? Ou será que isso foi oriundo de culturas pagãs, sacrifício de primogênitos para trazer prosperidade, salvação, cura às famílias? Pare para pensar sobre isso. Muito bem, a adoração a Moloque não se limitava apenas a Canaã, mas monólitos no norte da África possuem a gravura MLK, que pode significar sacrifício de cordeiro e homem. Muito bem, Moloque foi batizado de Cronos. Cronos migrou para Cartagena, na Grécia, e sua mitologia cresceu para incluir ou se tornar um titã, ou seja, e pai de Zeus, um deus da mitologia grega, Cronos, o deus do tempo. Moloque é afiliado a Baal, qualquer deus ou governante. Baal significa Senhor. Estamos já acabando, graças a Deus, e eu vou falar algumas coisas. Vamos agora entender tudo isso, como que tudo isso vai reverberar como resquícios, como arquétipos de um passado na mente futura de todos nós hoje. O livro de Bereshit em hebraico, que é Gênesis, Gênesis 22, lá está escrito, segundo o autor e a sua narrativa, que Deus pede a Abraão, ou Abraão, para sacrificar seu único filho. Ou foi o coletivo inconsciente de Abraão. Segundo as culturas fenícias, cananeias, pois Abraão, como seu pai Terá, era politeísta e adorava vários deuses, e não só ele, ou melhor, não só Jeová, ou Hashem, que vem aparecer depois através de Moisés, de Moshe. Mas antes de Moshe, Abraão adorava outros deuses, não é? E o Deus que Abraão adorava seria então o El, um dos deuses do panteão de todos os deuses que havia em Ur dos Caldeus e todo aquele povo lá antes de Moisés. Agora presta bem atenção. Como nos cananeus, nos fenícios e em todos os povos daquele tempo havia cultura e essa crença imbecil, esse ritual macabro de oferecer o melhor. Toma cuidado, você que vai na religião, quando você ouviu o cara falar assim, você tem que sacrificar o melhor, o mais. Ou é ou não é, ou é o tudo ou nada, porque Abraão não sacrificou o teu filho. Mentira, Abraão nunca tentou sacrificar o seu filho. Isso é um mito, é uma lenda em cima de uma pessoa real chamada Abraão. Mas Abraão nunca tentou sacrificar o seu filho Isaac. Isso é uma falácia, é uma lenda para dar um up, não é, na fé. Mas vamos lá. Mais tarde, Deus advertiu o povo para não participar desses cultos e assassinatos a crianças. Esse Deus muda? Porque em Números diz que Deus não muda e não há sombra de variação. Agora aqui está falando, ele pede para Abraão sacrificar o seu filho, Isaac, a ele, como voto de fidelidade máxima, de desprendimento máximo, cortar na carne, o sangue. Que Deus é esse que muda de opinião conforme o tempo?
Abraão sacrifica o seu filho, mas depois, quando você vai ler, já na Torá de Moisés, no livro de Vaikra 18, 21, nós vemos lá, como diz Moisés coloca, que Deus está falando com ele diz assim em hebraico, Zeranatam ambar molek, Chahal Shen Elohim Yehová, ou seja, não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque, para profanarem o nome de teu Deus. Eu sou Yehová, ou Yahvé. Deus, então, para Moisés, condena a prática de sacrifício de crianças ao outro Deus chamado Moloque. Como era isso? Eu vou explicar já já. Eles pegavam as crianças, o bebê, o primogênito, e simplesmente colocavam, era uma estátua de aproximadamente uns 6 metros de altura, e sentada com as mãos assim, aqui cabeça de touro com chifre, aqui todo o corpo, o tórax, tudo aqui de homem musculoso, e um pênis ereto, e também um tacho gigantesco, queimando incandescente em brasa. E eles faziam isso e jogavam as crianças vivas. O grito dessas crianças era tão intenso, tão alto, que os sacerdotes tocavam as suas trombetas para disfarçar o pavor, o grito dessas crianças e desses bebês. Mas vamos lá. Não foi Deus que pediu para Abraão sacrificar Isaac. Foi nada mais, nada menos do que a sua mente, o seu subconsciente, a sua construção de Deus na cabeça. Por isso, toma cuidado com a lavagem cerebral. Os costumes do seu pai Terá e dos caldeus que já praticavam isso faz tempo. E agora, para ter prosperidade, para ser bilionário em seu tempo, ele também sente como se fosse uma esquizofrenia que o Eterno está pedindo para ele que sacrifique o seu filho. Tanto é que nem chega a sacrificar, porque é uma interrupção do divino, se é que essa história é real. Mas vamos lá. Mas os israelitas não deram ouvidos. O próprio rei Salomão se voltou a Moloque e outros deuses e trouxe a adoração a Moloque. Então, evangélicos, quando vocês começarem a falar aí, olha, minha filha não vai participar do Código Damião, minha filha não vai pegar doce dali, minha filha não vai pegar nenhum docinho, nem uma bala, nada da Igreja Católica e nem da Umbanda, do Candomblé, eles não matam crianças, tá? Mas na sua Bíblia, o rei Salomão matou crianças, aderiu ao sacrifício de crianças lá, a sangue frio, vivas, porque passou a adorar o Deus Moloque. Então, muito cuidado nesse arrogância e soberba de querer ser o certinho, o dono da verdade, e que nós somos melhores do que os outros. Não são, não. São tão iguais como todo mundo, tá bom? Um pouco mais de cultura bíblica, histórica e de outras culturas e povos vai ajudar você a entender os erros, os crimes contra crianças que também está na sua Bíblia. A sua Bíblia e o seu Deus não é melhor do que o Deus do católico, não é melhor do que o Deus da Umbanda e do Candomblé, tá bom? Vamos lá. 1 Reis 11, de 1 a 8. Eu marquei só o versículo 7, que vai dizer assim em hebraico. Banar Shalomon Banramar Kemov, ou Kelnosh, Shikutz Moab, Harpanim, Jerusalém, Molek, Shikutz Ben Amon. Está dizendo o que aqui? Está dizendo assim. Então Salomão construiu um santuário para Camus, um deus pagão, a abominação de Moabe, na montanha a leste de Jerusalém, e para Moloque, abominação dos amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então veja que o tal rei, que no início usou a sabedoria que Deus o deu para livrar uma criança na disputa de duas mães, uma verdadeira e outra falsa, e para poupar a vida de uma criança, agora esse mesmo Deus, esse mesmo homem Salomão, entrega as crianças hebreias, entrega as crianças israelitas, entrega as crianças das pessoas como um sacrifício vivo ao Deus Moloque. Eis aí o perigo da religião, da intolerância, do fanatismo e da bitolação. Sabe? As crianças nesse planeta Terra têm sido vítimas
dos seus algozes, dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, dos seus vizinhos, de autoridades políticas e religiosas desde muito tempo. Existe um clamor, existe um grito, existe um pedido de socorro desse mundo, dessa comunidade das crianças, meninos e meninas, desde que o mundo é mundo e ninguém faz nada, ninguém fala nada, e quem quer falar fica entregue ao silêncio, fica segregado ao não valor àquela voz, sabe? Se vamos ver agora 2 Reis 23, que vai dizer assim, também em hebraico, Shambar Matzerah, Kanar, Kanurad Asherah, Makuf, Maye Etsen Adam, quebrou as estelas, cortou os postes, ídolos sagrados, e encheu de ossos humanos o seu local. Mais uma vez uma referência da sandice que Salomão fez quando destruiu os altares do Deus verdadeiro para adorar essas entidades que nunca existiram. Tá bom? Deixa eu dar um recadinho para você aqui. Entidades que vocês, de forma pejorativa, taxam a Umbanda e o Candomblé como demônios, espíritos maus, nunca existiram. Não existe espírito mau. Não existe demônio, satanás, essas coisas. É tudo mitologia, tá bom? E são termos que vão identificar energias nossas do ser humano. Então para com essa bobagem. Para de cercear, de brecar, de dar freio a todas as vivências, encantamentos e alegrias que os seus filhos podem ter. Bem como também a gente vê, eu já vi de perto, crianças apanharem de cinta, de tapa na cara, de pais da igreja pentecostal. Deus é, que eu não posso aqui citar totalmente, porque o regulamento interno vai dizer que as crianças não podem brincar de boneca, não podem ver televisão, não podem jogar bola, não podem fazer exercício físico na escola de saia. As moças e as mulheres são as que mais sofrem. Então está na hora desse povo ser liberto de toda essa doença patológica, mental, que cercia, que judia. O quê? Sim, que judia dessas crianças, dessa comunidade de seres tão lindos, tão puros, que vêm no mundo para viver. Poxa vida, não é? Eu espero em Deus ainda um dia, não ultrapassando em cima do artigo 5º da Constituição sobre religiões, mas que os políticos, o Senado, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal acabe de vez, não é com a denominação com a igreja, mas com esses regulamentos internos, essas doutrinas doidas, sabe, que proíbe a menina de usar calça, de usar um brinco, um batom, um cabelo pintado, um curto, a menina de viver a sua feminilidade como mulher, o menino de jogar bola com seus colegas, de brincar. O que é isso? Isso também é crime contra a criança, contra essa comunidade infantil nesse país. Aqui não é o Talibã, não, sabe? Não é o Talibã. Aqui não somos jihadistas, nada disso. Somos um país livre e essas crianças têm que viver livre, sabe? Vamos lá. O livro de Jeremias, estou acabando já, 19:5, vai nos ensinar assim. Eles construíram, perdão, eu vou ler primeiro em hebraico, né? Banhan Baal Saraf Ben, Esh Olanch Baal Savach, Dambar Alach Lev. Ou seja, Jeremias, capítulo 19, versículo 5, está nos ensinando assim, que Deus está falando com o profeta para o povo dele, dizendo assim, eles construíram altos de Baal para queimarem os seus filhos em holocaustos a Baal, o que eu não tinha ordenado, nem falado, nem jamais pensado. Então, esse aqui é um ponto também para você entender, não existe inferno. Mas esse é um outro assunto. Deus nunca pensou, imaginou, projetou, engendrou, arquitetou um lugar para as pessoas queimarem eternamente. Mas aqui a repulsa, não é, de Deus é contra sacrifícios humanos de pessoas. E os israelitas estavam cometendo isso também, como os filhos, os cananeus, os moabitas, o próprio povo de Israel, povinho da igreja. Perdão, povo da igreja, irmãos da igreja cristã no Brasil. Vamos avançar um pouco mais. Ao longo da história das civilizações, nós vamos ver o faraó mandar matar os primogênitos também, lá no começo. Depois nós vamos ver em Juízes 11, 29 a 40, que o Jefité vai fazer um voto. O que é isso? Pela live. E vamos cuidar do futuro do Brasil no presente. Hoje, crianças e adolescentes é prioridade. Obrigado, Rosa. Deus te abençoe. Claro que vamos cuidar. Eu sou engajado nisso, sabe? Para proteger essas crianças aí.
Olha, só obrigado pela sua participação. E pode falar mais aí, vocês são da casa, tá bom? Olha só, o Jefté na Bíblia fez um voto, aí vem o questionamento, que diz assim, quem primeiro ele fala com Deus, lá está em Juízes 11, 29, que ele vai falar assim, olha, Senhor, se eu vou na guerra contra os Moabitas, se eu vencer os Moabitas, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso, dos filhos de Amon, perdão, falei Moabita, mas dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Pergunta, se o sacrifício de crianças ou de seres humanos era só coisas dos cananeus, não é? Aí a teologia protestante, indo-europeia e supremacia branca, caucasiana e ariana, vai colocar que os cananeus são lá da parte dos negros, e sacrifício de criança é coisa de negro, sacrifício é ritual macabro, coisa da África. Mas não, ó, o Jefté está falando aqui, ó, eu o oferecerei em holocausto. Para a tristeza do tal Jefté, olha só os votos que se faziam com Deus. Eu chamo a atenção da comunidade religiosa no Brasil, você que está nessa onda, nessa mística, não é, de votos com a sua entidade, com o seu Deus. Claro que eu respeito todos, mas por favor, não entregue o seu filho, a sua filha, o seu bebê em sacrifício a ritual nenhum, sabe? Porque o seu filho foi entregado através do seu ventre aqui nesse mundo para viver como você vive, tá certo? Não entre nessa insanidade mental, nessa bitolação, nessa fanatização, dessas pessoas loucas, sociopatas. Muito bem. Então, em hebraico está Itzam Delet Bain Yansam Kirla Shub Sob Shalom Ben Amon Yehovah Aloch Orá. Quem primeiro da minha porta, da minha casa, me sair ao encontro quando eu voltar da guerra vitorioso, voltando eu vitorioso aos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. É muito triste tudo isso. Lá no futuro nós vamos ver também Herodes mandar matar os primogênitos e tal. Enfim. Olha só. Quantas vezes nós estamos oferecendo os nossos filhos numa troca de conforto, numa troca de paz, numa troca de momentos de relaxamento? Parece que os filhos agora não são um incômodo. O choro, o bebê, a dor de dente, o dentinho nascendo, as cólicas, fraldas, cocô, xixi, lencinho, pomadinha que tem que comprar, roupa que é cara, mas devia ter pensado antes de os fazer e os trazer ao mundo. Sabe, é triste isso, porque as pessoas entregavam seus filhos a uma entidade, elas eram queimadas vivas, uma coisa hedionda, uma coisa horrorosa, inumana e inexplicável. Hoje, nós também entregamos nossos filhos aos moloques da vida. Hoje, nós também queremos os nossos filhos serem entregues, não é, às entidades, não é, que os abraçam, que os viciam, através das redes sociais, dando um celular a criança que nem tem estrutura psicológica e faixa etária para ter um celular, para entrar em sites, para entrar em YouTube, para entrar em links perigosos. Só o mês passado eu atendi aqui uma mãe chorando em lágrimas, em desespero, com as fotos que a sua filha começou a postar nas redes sociais. Uma foto era um olho, né, com muita lágrima, outra foto careta, e a outra foto era os pulsos todos cortados, arranhados. Se ela, bom, não vou dar essa dica, mas se corta o pulso no lugar errado, que eu sou da medicina, da saúde, eu sei, ela morre esvaziando-se em sangue, não é? Ela morre ali, não é? Enfim, nós precisamos tomar cuidado com os nossos filhos. O Brasil precisa ver e rever que o dia da criança não é só um dia 12 de outubro, não é só trazer alegria, dar comes e bebes e roupas para essas crianças. É você ser um Deus dentro da sua casa, é você ser um amor, um pai, um amor eterno, sabe? Não é só o pai que manda,
Ah, eu estou cansado do trabalho, não tenho tempo. Pai, quero conversar contigo. Eu não tenho tempo, estou muito cansado. A mãe, em vez de ficar com o filho, ela prefere deixar o filho com a vizinha, com a avó, ou com a sua mãe, ou com uma cuidadora, ou com alguém, mas ela prefere fazer isso porque ela não suporta cheiro de bebê, ela não suporta cheiro de cocô, ela não suporta ficar carregando no braço para fazer dormir. Não, porque ela tem que fazer as unhas dela, ela tem que fazer o cabelo dela no salão de cabeleireiro, ela tem que sair com as coleguinhas para curtir o funk, para curtir o pagode, para curtir o sertanejo universitário. E por que fez o filho então? O filho não é um ser objeto, sabe? O filho não é uma extensão do corpo, como uma unha que se corta e joga fora, ou uma mecha de cabelo que se corta e joga fora. O filho é uma extensão da alma. O filho é algo que veio de Deus para esse mundo. A Bíblia diz que os filhos são presentes de Deus, mas de repente os nossos filhos não são presentes. Não estão como presentes, estão como vítimas, são como cativeiros, encarcerados, maltratados, arrebentados, doloridos, cheios de cicatrizes na alma, como disse a Anne Vergassas. Por que eu falo isso? Pegando por um princípio bíblico também, talvez isso nunca o pastor vai te falar, mas o Caim sofreu desde o ventre da sua mãe lá com Adão e Eva, porque o nome Caim em hebraico significa canto fúnebre, ou flecha de morte. Que nome mais desgraçado é esse para se dar a um feto na barriga? Explicação. Eva tinha sido castigada por Deus, dizendo que a ela seria dado o castigo das dores de parto. Eva nunca tinha ficado grávida, e você que é mulher entende muito bem que quando se fica grávida, não é? Quando se fica gestante, é que eu vou acabar rápido, a bexiga é comprimida, as cadeiras se alargam, os pés incham, a mão incha, vômito, enjoo, dores e cólicas, fome, não quer o homem por perto, não quer cheiro de homem, cheiro de perfume, muitas vontades, e nem quer ter relação sexual. Isso também afetou Adão, não é? A sua parte de hétero, de homem, de satisfação sexual, não tem como mais. Tem que deixar ela quieta no canto dela, ali zelando pela criança. E agora, os dois chegam à conclusão de que Caim é o resultado do castigo do Eterno sobre eles. Não é uma coisa boa. Então começam a amaldiçoar essa criança desde quando está desenvolvendo, desde quando está lá o feto na barriga. Caim, flecha de morte, canto fúnebre. A diferença é que quando vem Abel, Abel tem um outro nome, que significa dono do lar, dono da casa, administrador, bênção da família. Então, por isso que Caim, ele é sabotado desde o ventre da sua mãe, pela mãe e pelo pai, que passaram pela experiência de ter filho, sem ter tido preparo, sem ter tido um plano familiar, sabe? E aí ele vai crescer com esse trauma a vida toda, traumatizado a vida toda. Nesse momento, nesse período da história, a Eva e o Caim estão sendo para ele os moloques da sua vida. Os deuses que destroem, que queimam, que matam a infância, o sangue, a humanidade, a alma desse ser humano, sabe? E lá no futuro, quando você pensa que é Deus que pede a oferta para Caim e para Abel, não é Deus não. A palavra Deus ali é Elohim, e Elohim quer dizer o Deus verdadeiro e também deuses falsos e também homens de autoridade e de capacidade. No tempo primitivo, mãe e pai eram alta autoridade como se fossem deuses para eles. Então, quem pede a oferta, quem faz essa concorrência proposital para humilhar Caim, realmente são os deuses maus, Eva e Adão, para elogiar Abel. Portanto, nesse dia das crianças, papai e mamãe, não seja uma Eva e um Adão. Não amaldiçoe o seu filho, que chegou aí, não veio por acaso, não veio sem querer, não foi a cegonha que trouxe. Foram vocês dois que deitaram, viraram os olhos, gritaram, fizeram tudo de bom lá, e aí, resultado, não usaram camisinha, preservativo, não fizeram plano familiar. Agora, este ser que está na sua barriga, mamãe, viu, papai? Não é um acaso da natureza, não é um erro, não é uma coisa chata, não é um vacilo, é um ser humano. Então não comece, retire todas as palavras de maldição sobre esse feto, para que ele não venha absorver isso, não venha crescer no seu futuro sendo rejeitado por vocês. E aí quando vier o caçula vai ser mais amado, vai ser mais querido, vai ser mais aquele dengo todo. E aí cria-se a rivalidade,
cria-se a indiferença, a discriminação e a acepção familiar dentro do lar, aonde um é querido e o outro não, aonde um é mais inteligente, o outro não, aonde um é rápido no raciocínio, o outro é mais lento, é o dislexo, aonde um é feliz e o outro é depressivo. E aí vem as consequências futuras, tentativa de suicídio e tantas outras coisas. Tornar-se uma pessoa revoltada, um marginal, uma depressão, um sociopata, um psicopata, um estuprador, um abusador. E aí, como é que faz? Quem foi o culpado disso? Foi Deus? Não. Quem foi o culpado pelas atrocidades que o Caim cometeu? É um absurdo quando você lê Gênesis e vê que Deus está falando, olha, não quero a sua oferta, viu, Caim? Eu não gostei. Como se Deus ele fosse um churrasqueiro, ele gostasse só de sangue, de carne boa ali, assando, que é o que Abel ofereceu para ele. Mas Caim ofereceu legumes, frutas, tal, e ele não quis, não é? É um absurdo isso, que o Eterno vai fazer uma coisa dessa. Nunca! É inimaginável você pensar uma coisa dessa, porque o Eterno é pai, é mãe, é amor, é família, é igualdade, é carinho, é abraço, é acolhimento, sabe? Mas quem que rejeita? É Adão e Eva, de propósito. Consequência disso, resultado, Caim vai e mata Abel por ódio, por raiva. E quem na verdade matou Abel não foi Caim. Discretamente. Como diz o Código Penal Civil, que aquele que manda matar é pior do que aquele agente causador de vias de fato que mata. Quem matou Abel, na verdade, foi Adão e Eva. Essa é que é a verdade. Muitas vezes você, papai, você, mamãe, você não adianta elogiar o seu filho, preparando um altar para ele, como fizeram com Abel, dando presentes, roupas, tênis de marca, televisão, enfim, 4K, internet, um carro, uma bicicleta, uma moto, o dinheiro, a mesada. Essas coisas não preenchem o vácuo da alma humana. Sabe? Não existe valor que pague o amor de um pai para um filho. Não existe valor. Entende isso? É por isso que o teu filho, você pensa e repensa, quebra-cabeça, pai e mãe, mora num condomínio de alto padrão, tem uma vida boa, tem uma conta estourando, tem casa em outros países, come nos melhores restaurantes, tem o melhor plano de saúde, mas você tem casa, mas você não tem um lar. Sabe? Você tem um clã, mas você não tem uma família. Porque você está tomado pela cegueira do dinheiro, do materialismo. Eu chamo a sua atenção, porque você pode ser o maior algoz, o maior responsável pelo estado doentio psicológico e mental do teu filho e da tua filha. Pela sua ausência e segregação. Deixa no quarto, não vai me incomodar, eu pago, vai viajar, dinheiro, é isso que você quer, Tudo que o filho quer, você vai dando para ele. Você só não dá carinho, não dá atenção, não dá amor, não senta, não conversa, não bate um papo, não pergunta como que tá, sabe? Mas vai tapando as carências dele com coisas materiais. E aí nós vamos ter na vida uns sujeitos como aquele que entrou na escola em Suzano e atirou, como esses jovens dos Estados Unidos que entram na escola armado e matam os seus colegas. Como esses jovens carentes e dependentes de amor e de carinho, de pai e de mãe, que só vem briga, discussão, quebra-pau, pinga, droga, cocaína, maconha, só vê música, só vê aquilo de bagunça dentro de casa. Traição, desestrutura familiar. Só vê isso, mas não vê ele que está ali, o ser, a criança e o adolescente. E aí nós vamos ver um número gigantesco de adolescentes migrando para a cocaína, migrando para o álcool, migrando de forma prematura, rápido para as drogas e para o aliciamento do crime dos traficantes. Porque, por mais que não pareça, na pirâmide da sociedade, na parte mais baixa, que é a comunidade, nós vemos a desestrutura familiar, o querer do jovem, querer ter um tênis, uma calça, uma camisa legal de marca, e não tem, uma bicicleta, uma bike ou uma moto, ele não tem. Então o tráfico vai oferecer isso para ele de forma rápida, mas para isso o tráfico vai comer a sua alma, a sua vida, toda a sua estrutura e toda a sua família. Então é hora de nós repensarmos
Que dia das crianças é esse que nós temos neste país? Somos pais ou somos moloques? Somos deuses ou somos demônios? Somos seres espirituais ou seres materiais? Existem maneiras de nós revertermos tudo isso. Quando é que isso vai continuar se perpetuando pela história da humanidade, no Brasil e no mundo? Quantos faraós vão vir de tempos em tempos sacrificando crianças? Quantos Herodes virão de tempos em tempos sacrificando crianças? Quantos cananeus, moabitas, israelitas, hebreus sacrificarão os seus filhos? Ao Deus do comércio, ao Deus do capitalismo, à grana, ao dinheiro. Quantos de nós deixaremos nossos filhos queimarem, gritando no sufoco psicológico dentro de si, as suas feridas, os seus traumas? Quantas crianças, não é, com traumas de abusos sexuais? Quantas crianças que precisam de apoio, de ajuda psicológica? Aonde estão os psicólogos das escolas públicas e estaduais? Aonde estão essa equipe? Onde está esse suporte das escolas? Cadê? Cadê o suporte para a família? Claro, tem nas UBSs tem, eu entendo isso, mas precisa de mais, porque é muita grana, são muitos bilhões, não é? Que esses deuses políticos e religiosos retêm na mão, prometendo prosperidade, saúde, bondade aos nossos filhos, e nada acontece. Vamos viver nesse círculo vicioso, entra ano, sai ano, de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos. Vendo nossos filhos morrerem, vendo nossos filhos serem entregues como um talibã da vida ao exército do tráfico, para venderem drogas, ou ao exército dos Walking Dead, ao exército daqueles que são zumbis na Cracolândia de São Paulo, em todas as grandes centros das cidades grandes desse Brasil? Até quando ficaremos inertes? Até quando você vai ficar perdendo tempo rezando pelo seu filho na igreja e não senta com ele e não conversa, não bate papo? Até quando você não pega o teu filho pela mão e vai brincar com ele? Vai jogar uma bola, fazer alguma coisa humano, alguma coisa que vai ficar na memória dele quando ele crescer? Qual será a memória que o teu filho terá de você, pai, ou de você, mãe? A memória de um filho traumatizado, problemático, incomunicável, introspectível, trancado num quarto, que não quer saber de nada? Por quê? Porque você está no churrasco com os seus colegas? Porque você está no bar com os seus colegas tomando uma cervejada? Porque você está na quadra jogando bola com seus colegas? Ou porque você está se afundando no crack, ou na droga, ou na cocaína? E você, mãe? Qual será a memória que o teu filho terá de você? Se é que ele vai viver até lá. Que legado você deixa como mãe para o seu filho? Qual a imagem que o seu filho vai ter? Minha mãe só ficava no rolê. Minha mãe só ficava aí na quebrada. Minha mãe só ficava no pagode. Minha mãe só ficava saindo com os caras. E eu largado e jogado ao léu da vida. Olha, quero dizer a você que é adolescente, que existe uma fala de Davi no Salmo 27, que diz exatamente assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me abandonaria nunca. Eu quero dizer que Deus está do seu lado. A espiritualidade, de alguma forma, as pedras que lhe jogaram até agora, as cruzes que jogaram sobre você até agora, faça tudo isso uma ferramenta, uma escada. Faça tudo isso uma ponte para você atravessar rios bravios. Faça de tudo isso uma ponte para você subir ao mais alto grau onde você possa alcançar. E dizer para o mundo, para os moloques, para os políticos, para os religiosos, para os pais que também foram vítimas, quem sabe, de uma desestrutura familiar, de uma economia péssima, de uma péssima habitação, não é? Que também não tiveram a estrutura que você não teve. Mas hoje, Deus te dá a oportunidade, dia a dia, de você ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Chore para Deus. Chore. Deus vai enviar pessoas para te consolar, para te abençoar, como a Maria Rosinha, como a Anne Vergaças, como nós, como a minha pessoa que estou aqui, como conselhos tutelares, como psicólogos, para ajudar você a sair dessa vida. Eu não sei qual é o seu sofrimento, criança ou adolescente, que é onde essa live chegar. Eu sei que tudo tem jeito, tudo tem cura. Você não foi feito para viver como um HD de computador. Só coisa ruim, só mensagem ruim, só palavra ruim, só surra, espancamento, abuso. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer levar você, sabe? Deus, ele é, de fato, maravilhoso. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Ame-se a si mesmo, tá bom? Aqui eu termino a minha live nesse Dia das Crianças e espero que essa mensagem tenha uma reflexão positiva
não é? Em todos os sentidos, em todas as casas, em todos os lares, a todas as etnias e religiões, ok? Vamos viver a nossa vida, vamos amar os nossos filhos, porque se nós não amarmos os nossos filhos, se nós não formos, além de pai, sermos, olha que coisa interessante, a palavra pai no hebraico quer dizer apenas aquele que é construtor de tendas, administrador da casa. A palavra mãe em hebraico, imam, quer dizer fonte das águas que descem dos céus. Geradora de vida, aquela que gera e dá vida. Olha a importância que você tem, querida mulher e querido homem, a importância que vocês têm na vida dessa criança. Vamos transformar. Viver o dia da criança não é só 12 de outubro, mas todos os dias da nossa vida. Nós somos os zeladores, os responsáveis por formar essas crianças. Formar criança não é só jogar na mão da professora do EMEI, da creche particular ou da prefeitura. Formar crianças não é deixar essa responsabilidade na mão dos professores, da diretoria da escola, nem dos agentes escolares. Formar criança se forma dentro do lar, do berço materno, fraterno. Não seja somente pai ou mãe em termos de título, né? Mas seja amigo, porque se você não for amigo do teu filho, da tua filha, com certeza o mal lá fora o será. O ladrão, o bandido, o pedófilo, o estuprador, o aliciador ou o traficante será. Cuidado com o que seus filhos vejam no celular. Ame os seus filhos. Tire os seus filhos do submundo das redes sociais. Traga ele para a realidade, para o âmbito familiar, para a prole familiar, para o amor da vida, para dentro da sua sala, para junto à sua mesa. Que Deus nos abençoe poderosamente. Muito obrigado, Maria Rosinha Santos. Muito obrigado, Anne Vergaças. E espero que vocês compartilhem. A Selene Hirt, muito obrigado também. Que Deus te abençoe pela sua participação. E espero que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem. Tá bom? E que Deus nos abençoe e que esse Dia das Crianças seja um dia, todos os dias, um dia de amor, um dia de entrega, um dia de troca de experiência, um dia de saber não só falar, mas saber ouvir. Mais ouvir do que falar a esses pequeninos. E chega de sacrificar as crianças em todas as áreas das políticas públicas desse Brasil e do mundo. Deus os abençoe. Eu vou colocar agora no YouTube, lá no meu canal. Tá bom? Ó, um beijo, esqueci, um ósculo santo. Tá? Lembrando, eu não sou religioso não, viu? Aqui é só uma questão de tradição de antepassados, tá? Mas um abraço fraterno a todas as crianças desse país. Uma outra hora eu vou falar sobre Nossa Senhora de Aparecida, tal, mas acho que nem é necessário. O que cabe agora é o respeito, tá bom? A todas as crenças, não é? E qual mal tem em ter como referência a mãe de Jesus? Ele não é Deus para você? Ele não é Salvador? Qual é o mal ter isso? Mas se você quiser descobrir alguma coisa, no meu canal do YouTube tem lá as mensagens sobre Maria, sobre o dia do 12 de outubro, etc. Está bem explicadinho lá. Paz do Senhor para todos. Deus abençoe a todos, principalmente as nossas crianças. Jesus disse, deixa eu ver aqui, em Marcos 10, 14, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Aquele que não se fizer como uma criança não herdará esse reino, não terá essa paz. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a ser puro como uma criança. As crianças, quando nascem, não têm noção de racismo, homofobia, xenofobia, religião, intolerância, pobreza ou riqueza. Precisamos aprender mais com eles. Parece que nós estamos no reverso. Ao invés de evoluirmos e termos sabedoria, conhecimento, tudo para dar melhor nessa vida, parece que nós voltamos para trás. E as crianças estão na frente. Mas, infelizmente, elas estão sendo vítimas da maldade do homem. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Até a próxima live. Um excelente feriado para vocês. Até a próxima.